Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, aula das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E no período da pandemia, nós estamos ainda enviando os vídeos. 2022, se Deus quiser, retornaremos com as aulas presenciais na Casa Espírita. Alguns cursos até da casa já fizeram isso desde setembro. Nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Vamos então retomar aqui da questão 578. A questão 578 é a seguinte: o espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Sim, pode. Recebemos uma tarefa a ser realizada e às vezes falimos nessa missão, não realizamos completamente, não realizamos a contento ou até nos desviamos completamente da nossa missão em função do nosso livre-arbítrio, em função das escolhas que fazemos. Então nós temos ali uma rota a ser traçada, o nosso planejamento reencarnatório, mas nem sempre nós cumprimos isso em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então temos a tarefa da maternidade, da paternidade, nos dedicarmos a alguns espíritos, recebermos, que às vezes chegamos aqui e preferimos curtir a vida, ou então temos uma tarefa mediúnica e não realizamos ou nos perdemos na tarefa mediúnica. Enfim, temos muitas formas de falir, por causa das nossas escolhas. A questão 578A. Quais são para ele as consequências? Bom, as consequências é ele ter que retornar, Nós, se falimos, vamos ter que fazer novamente aquilo. É mais ou menos como um aluno em fase escolar que repete de ano, vai ter que repetir aquela função. E aqui uso uma expressão que eu sempre gosto de explicar, tá assim: está nisso a punição. É importante que a gente entenda que Deus é amor, A punição aqui é entre aspas, no sentido de que vamos ter que fazer toda a rota, todo o trajeto novamente, tá? Não que Deus faz isso com a intenção de nos punir. É só uma consequência natural, a lei de causa e efeito. Se eu não fiz algo muito bem, eu tenho que fazer bem. Então, a reencarnação é uma demonstração da bondade divina, da justiça divina, que nos propicia condições de retomar o caminho. Agora a questão é a 579. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que pode falir? O que acontece é o seguinte: Deus sabe o futuro, nós não sabemos, não é? E tudo o que acontece está dentro dos desígnios divinos. Então nós precisamos do erro, para inclusive valorizarmos o acerto. Então aquilo que nos é atribuído, nós temos condições de realizar aquela tarefa. Mais uma vez, eu como professor sempre dando exemplos escolares aqui. O professor sabe que o aluno tem condições de, estudando, tirar uma nota suficiente ali para passar de ano. Mas aquele aluno não tem demonstrado isso, não tem demonstrado esforço, não tem demonstrado que estuda para as provas. Mesmo assim, o professor dá a prova. Fala, mas sabia que ele ia falir ali naquela missão? Veja bem, ele tinha condições de passar. A probabilidade dele falir justamente por não se esforçar era até grande. Mas ele terá uma consequência para aquilo. Terá que refazer a prova ou a série, enfim. Terá uma consequência. Então, tudo isso está dentro do aprendizado, não é? Então, nós, muitas vezes, alguns de nós, podemos acertar de primeira, sermos alunos esforçados. Outro, precisamos refazer, precisaremos da dor da consequência, do efeito,
para aprendermos. Então, Deus não atribui uma tarefa que nós não temos condições de realizar, mas sabe sim de antemão, pela sua infinita sabedoria, que nós tendemos a falhar, e isso servirá para o nosso aprendizado. Na questão 580, o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Não, ele tem experiência, responde os espíritos. Essa é uma questão até óbvia, né? Porque é um espírito missionário das grandes missões, ele sabe, né? Enfim, é um espírito com grande progresso, ele sabe as atribulações que irá enfrentar. Mas é como se fosse uma prova? Não, é diferente, é uma missão. Ele já é um espírito mais maduro, né? Principalmente as grandes missões, né? Falaremos daqui a pouco das pequenas missões aí. Mas as grandes missões, os grandes missionários tendem a não ter apreensão, porque é algo que eles de alguma maneira já dominam com facilidade, não é? A questão 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Eles acabaram falhando nessa tarefa, né? Não disse na questão anterior que os missionários não falham. Eles têm menos apreensões porque é uma tarefa bem dentro daquilo que é possível. Vamos imaginar o seguinte, que um aluno da universidade receba a incumbência, a missão de fazer uma prova do 6º ano. É algo que não vai causar apreensão, porque é algo superado já há muito tempo por ele. Ele só precisa dar uma olhada ali, né, no que vai cair na matéria, porque ele já está na universidade, sabe tranquilamente, não vai ficar apreensivo com isso. Acontece que, de repente, por orgulho, por arrogância, nem se preocupa em dar uma olhada antes. E aí chega na hora, da memória, né, de muitos anos atrás ali falha tal, e ele acaba falseando, indo mal nessa avaliação. Ora, né, falhou. Por quê? Faltou a ele a humildade para realizar a tarefa. Então é muito comum nós vermos missionários falirem por isso, pelo orgulho, né, pelo egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade, e eles acabam então não realizando a tarefa. O orgulho acaba sendo o principal adversário de muitos missionários, não é? Agora nós vamos para a questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem dúvida que sim, né? Paternidade, maternidade, obviamente. Mas isso é missão, então quase todo mundo é missionário aí? Sim, como eu disse anteriormente, as pequenas missões profissionais são, né, na casa espírita, que são da paternidade, da maternidade, são missões que nós recebemos para encaminhar espíritos ou profissionalmente curar pessoas, ensinar pessoas. Algumas profissões possibilitam, todas elas possibilitam fazermos o bem. Mas algumas profissões possibilitam fazermos o bem a uma coletividade, né? Um pesquisador que vai descobrir aí uma vacina, um remédio. Então, essas missões, né, que recebemos são missões cotidianas, que um espírito relativamente comum, com bastante falhas, recebe. Tem condição de acertar, sim, tem condição de amar aquele espírito como mãe, como pai, de reencaminhar um espírito que possivelmente no passado desencaminhou, né? Então nós recebemos essas pequenas missões. E a paternidade, a maternidade é sem dúvida uma missão que pode ser bem ou mal cumprida, né? Dependendo da nossa dedicação. Eles usam aqui
uma expressão, né, um exemplo assim, às vezes os pais se preocupam muito mais que os filhos tenham uma formação acadêmica e profissional para ganhar dinheiro do que para ter uma formação moral. E aí, nesse sentido, podem falhar, pelo menos parcialmente, na sua missão. Voltamos daqui um pouco.